tempos de angústia. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus, fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer por tudo, ó Deus, que o Senhor tem realizado, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, Pai da misericórdia, da eternidade, aquele que, mesmo sem merecermos, o Senhor ainda assim se importa conosco e usa como canal de bênção, Pai, deste lugar, Senhor. Ó Deus, usa-me, Deus, fala aos corações, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que nós sejamos impactados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Pai, que haja transformação, que haja mudança em nossos corações, Pai, nessa noite, no nosso ser, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que vem para roubar a nossa atenção, para querer roubar a semente, meu Pai, no nome de Jesus, joga por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Como nós lemos agora, Salmo 9, o verso 9, que diz: o Senhor será também alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio em tempos de angústias. Irmãos, livro de Salmos, nós sabemos que existem na nossa Bíblia 150 salmos, certo? Livro de Salmos, nós vemos que os escritores, e muitos deles, estão ali entoando louvores a Deus. E muitos desses cânticos, louvores, são cânticos de pedido de ajuda. Outros, eles estão agradecendo a Deus pelo que Deus fez pela vida deles. E nós vemos que muitos dos salmos também, nós vemos aqui que o salmista, muitas vezes eles estão em um momento muito difícil na vida deles, ou seja, momentos de lutas, de angústia, ou muitas vezes estão enfrentando ali uma batalha que só Deus pode dar vitória para eles. Em outros salmos nós vemos que também tem salmos que eles estão agradecendo a Deus pelas vitórias, agradecendo a Deus por aquilo que Deus já fez na vida deles. E aqui o salmista do Salmo 9, que é o salmo de Davi, ele está dizendo, no verso 9, ele diz o quê? O Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Nós sabemos que Davi, ele passou um tempo muito difícil na vida dele. Davi, quem conhece a história, ele era aquele menino, era desprezado pela família, era considerado o menor da sua casa. Davi, ele era pastor de ovelhas. Naquela época, o pastor de ovelhas, ele não tinha assim muito status no meio social. No caso de Davi, há quem diga que ele era ruivo, ainda mais complicava ainda mais a sua situação em meio à sociedade ali. E entre seus irmãos, ele não tinha muito aquela consideração, aquele respeito dos seus irmãos, porque nós vemos que os irmãos de Davi eram todos eles eram guerreiros, certo? Eles faziam parte do exército do rei Saul na época. Nós vemos também que quando Deus fala a Samuel para que ele fosse na casa de Jessé para ungir um dos filhos deles a rei, que era Davi, Samuel também ele se engana mesmo nessa questão. Ele chega lá e pensa que o mais alto, o mais robusto era que Deus ia escolher, ou seja, havia escolhido para fazer ali a sua vontade. E
Deus diz: não, Samuel, não é esse. Aí vai o teu: não, Samuel, não é esse. Quando acaba ali, Samuel pergunta: ainda tem mais algum dos seus filhos? Aí Jessé responde: não, tem um que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Daí já começa o quê? Davi recebendo o quê? Honra da parte de Deus. E nós vemos que Davi, ele foi ungido a rei. Mas a vida de Davi não foi fácil, queridos. Não foi fácil para Davi. Por quê? O rei Saul estava naquela loucura dele. E se ele soubesse que Samuel tinha ido lá, melhor dizendo, voltando um pouco, para fazer esse trabalho que Deus havia mandado, ele ia mandar executar, era arriscado ele mandar matar Samuel. Quando Davi, ele recebe ali a unção, aí começa o quê? A perseguição por parte do rei Saul. O rei Saul fez de tudo para matar Davi, querido. Davi passou tempos difíceis, tempos de angústias, de lutas. Não só quando o rei Saul morreu, que ele se tornou oficialmente o rei de Israel, mas enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque o rei não queria sair do trono para que Davi fosse reinar, fazer aquilo que era da vontade de Deus. E Davi, nós vemos também, quando ele já é ungido, quando ele já está exercendo a sua função ali, a sua hierarquia de rei, ele enfrentava muitas batalhas, muitas guerras. E nós vemos que de todas essas batalhas, o Senhor dava vitória a ele. Onde eu quero chegar, queridos, com essa palavra, é dizer que o Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústias. O que é que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, queridos? Que muitas vezes também nós estamos enfrentando lutas, batalhas, pelejas dentro de nós, do nosso emocional, do nosso psicológico, que são lutas que só nós e Deus sabemos, enfrentamos em nosso interior. Este homem, ele enfrentou muitas lutas. Tem um episódio, não sei se eu falei aqui, em que a sua família, toda a cidade onde eles moravam ali, a redondeza, foram saqueados pelos inimigos. Ele começa a chorar. Quando ele se levanta daquele choro, ele pergunta ao Senhor se ele pode ir buscar o que é dele. Aleluia. E o Senhor responde: vai, Davi, porque a vitória já é tua. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo assim para você: olha, vai, que a vitória já está garantida. Não desiste por conta da angústia, não desiste porque você enfrentou uma luta, não conseguiu chegar, mas o Senhor está dizendo: vai, que eu sou contigo. Aleluias. E nós, queridos, indo um pouco mais à frente, folheando as páginas da Bíblia, entrando ali no Novo Testamento, nós vemos várias pessoas que passaram por momentos de angústia, coisas que aos olhos dessas pessoas eram impossíveis de serem realizadas. Às vezes a pessoa sofria com enfermidades, oprimida por demônios, e aos olhos dela, aos olhos da sociedade, era impossível daquela pessoa viver uma vida saudável diante da sociedade. Aleluia. Nós vamos ali para o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, o versículo 1.
atormentado por legiões de demônios. Esse homem, o demônio dessa legião, quando possuía, ninguém conseguia resistir a ele, ficar perto, acabava com tudo. Aos olhos ali da aldeia, do povo ali da sociedade, para aquele homem já estava tudo acabado. Vivia preso em cadeias espirituais, preso por essa legião. Mas quando aquele que é mais poderoso do que aquilo que nos aflige, do que aquilo que nos traz angústia, chegou na vida dele, houve sim uma solução, uma libertação, em nome de Jesus Cristo. O que eu quero passar para você e para mim nessa noite é que essa angústia não é maior do que o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. O Deus Todo-Poderoso é o nosso alto refúgio no tempo de angústias, como diz o salmista Davi aqui nesse salmo. Aleluia. É nele que nós temos que nos refugiarmos no tempo da angústia, querido, porque muitas vezes nós vamos falar para o vizinho, falar para o amigo, e Deus está ali só esperando nós chegarmos até ele e contar a nossa situação. Aleluia, Jesus. Deus é o nosso alto refúgio. O salmista, no Salmo 125, ele diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. No momento da angústia, meu querido, meus amados irmãos, quando nós buscamos a Deus, oramos, pedimos a Ele traz o socorro, meu querido. Aleluia. Ele traz a sua presença para a nossa vida, Ele traz paz ao nosso coração, Ele joga por terra toda a aflição, toda a angústia, tudo aquilo que nos assola. Glória a Deus. Porque Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus, aleluia. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Descansa na sombra do Onipotente, queridos. Descansa na sombra do Onipotente. Aleluia. Glória a Deus. Eu, você e eu, nós habitamos, querido, no esconderijo de Deus. Nós habitamos no esconderijo de Deus. Deus, Ele tem eu e você na palma da sua mão, queridos. Vamos descansar na sua sombra. O sol tem assolado, o sol tem trazido cansaço, tem te cansado. Eu digo algo nessa noite: descansa na sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E nós vemos, meus amados, continuando aqui no capítulo, no verso 9, o verso 10 diz assim: ó, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Aleluia. Tenha certeza que Deus, Ele não vai te desamparar em nenhum momento da sua vida. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia.
Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Jesus, ele diz para mim e para você que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, querido, confia nessa palavra. Ele diz também, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu, e nós também, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Eu já posso sentir a presença dele nessa noite, aleluia! Aleluia, Jesus! Você pode glorificar o nome dele, não tenha medo, não tenha vergonha, porque, queridos, alguém disse que quando nós estamos dando glória, o glória está subindo e o poder está descendo, querido, aleluia. Glorifica ele mesmo, glorifica ele nessa noite. A vitória já é nossa, pelo sangue do Cordeiro, aleluia. O adversário pode até tentar, queridos, nos oprimir, ele pode até tentar nos destruir, mas o Deus que nós servimos é maior e mais todo-poderoso, aleluia, do que esse nosso adversário, do que o adversário das nossas almas. Oh, graças a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é a batalha que tem enfrentado, a batalha que você está enfrentando. Eu não sei o que tem te causado cansaço, se é o cansaço físico ou cansaço espiritual. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como foi o seu dia, como foi a sua semana, mas uma coisa eu tenho certeza, aleluia, que se você estiver cansado, Jesus, ele tem um convite nessa noite. Ele diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pode glorificar ele nessa noite. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Não tenha medo, não tenha vergonha de usar o nome que Deus tem te dado. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A tua presença é maravilhosa em nosso meio. Glória a Deus. Se refugie nesse alto refúgio que é o nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Salmo 35, ou melhor, 37, só que Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Queridos, tenha certeza de que Deus, ele ouve sim o seu clamor, de que Deus está vendo as suas lágrimas que você derrama nas suas orações. Muitas vezes você se ajoelha, não tem força nem para falar, mas entenda uma coisa, querido: Deus, ele conhece todas elas, em nome de Jesus. Ele conhece e ouve o gemido do seu coração e te livra de todas as suas angústias. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Muitas vezes nós achamos que pelo fato de nos ajoelharmos para estarmos orando ao Senhor, não sai palavras, a luta está grande, a angústia, nós estamos cercados pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pela frente e por trás, e às vezes não
Mas nessa noite tenha certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, de que Deus, Ele ouve sim o seu gemido, Ele ouve sim, Ele vê as suas lágrimas, Ele sonda aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, na carta de Paulo à igreja de Roma, que o Espírito Santo de Deus, Ele ouve, aliás, Ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, em nome de Jesus. Aleluia. Agora a carta aos Romanos ou em Efésios, queridos. É alguma parte das Escrituras. Que o Espírito Santo, Ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Aleluia. E o salmista diz que quando o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Aí, o verso 18 está dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva, aleluia, os contritos de espírito. Glória a Deus. Tenha certeza de que quando nós estamos buscando ao Senhor, angustiados, com o coração quebrantado, com o espírito atrito, com o espírito, muitas vezes nós estamos afligidos, mas nós temos que ter a certeza de que Deus, Ele está sempre ao meu e ao teu lado. Oh, aleluia. Deus está te dando a resposta através dessa palavra. Você saiu de casa hoje dizendo: Senhor, eu preciso que tu fales comigo, porque senão eu não vou mais te servir, eu vou desistir, Senhor, porque eu não aguento mais, essa angústia está me matando. Você diz: o Senhor me dá uma resposta, por mais que eu ore, que eu busque, mas o Senhor não me dá uma resposta. Hoje o Senhor está te dando a resposta através dessa meditação, dessa palavra. Ele está dizendo que Ele sempre esteve ao teu lado, que Ele sempre esteve ouvindo as tuas orações, os teus gemidos. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que o Senhor já está fazendo coisas grandes aqui em nosso meio. Eu creio, Senhor, que pessoas estão sendo restauradas. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está no nosso meio nessa noite, tocando, restaurando, curando, aleluia, tirando toda angústia, toda ferida na alma. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus, fica à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que é a tua vontade em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Interessante que no versículo, ou no verso 19, o salmista está dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Glória a Deus. Mereceu glória, querido, mas se você não glorificou, tudo bem. O Senhor está dizendo aqui que muitas são as nossas aflições, muitas são as aflições daqueles que servem a Deus, daqueles que estão clamando a Ele de dia e de noite sem cessar, daqueles que estão orando a Ele de dia e de noite sem cessar. Muitas são as aflições, o adversário tem lutado para destruir, tem
Oh, meu Deus, aleluia. Fique à vontade, querido, na presença dele. Fique à vontade, não tenha medo, não tenha vergonha de glorificar. Nós estamos na frente, ou na presença do nosso Pai. Aleluia. Aquele que ouve o clamor do angustiado, aquele que ouve o clamor do aflito. Aleluia. Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 13, do versículo 7 em diante, quando o Senhor aparece a Moisés em uma sarça, ardendo ali no fogo, ele diz a Moisés, para resumir: Moisés, eu tenho visto, Moisés, a aflição do meu povo, ouvido o seu clamor, por isso eu descerei para livrar da opressão dos egípcios. Ei, não desista agora, não desista agora, porque o Senhor, Ele vai livrar dessa aflição, porque Ele tem visto o teu clamor, Ele tem visto o teu sofrimento, e no tempo certo, no tempo dele, Ele vai te livrar dessa aflição, para a glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar com você através dessa palavra. E você não vai sair daqui sem uma resposta da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Pode glorificar, Deus. Glorifica Ele, glorifica. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Voltando, meus amados, nós vemos aqui em Tito, o verso 11 diz assim: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Glória a Deus. Aleluia. O salmista diz que o Senhor livra de todas as suas angústias. Aqueles que confiam nele, Ele não vai deixá-los desamparados. Quando Deus te der vitória em nome de Jesus Cristo, você vai o que? Você vai cantar aquele hino, o hino de louvor, agradecendo o nome dele, aquele mesmo canto que Ana cantou, quando Deus livrou ela da sua angústia, aquele cântico que a Miriam cantou, quando Deus salvou eles das mãos dos egípcios ali na travessia do Mar Vermelho. Você também pode cantar, porque você também é servo, é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Aleluia, Jesus. E o melhor de tudo, queridos, é que quando nós resistimos a tudo isso, a toda essa luta, a todas essas batalhas, nós ainda servimos de testemunho para outras pessoas. Porque o salmista aqui no final ele diz, no final do verso 11: anunciai entre os povos os seus feitos. Aleluia. O salmista está querendo dizer o seguinte: o filho era alcoólatra, o esposo era alcoólatra, a esposa muitas vezes também, mas você persistiu em oração, clamando, buscando, e Deus libertou
você vê alguém dizendo, se reclamando, melhor dizendo, porque Deus parece que não olha para mim. Eu oro pelo meu filho, pela minha filha, e você vai poder contar para aquela pessoa. A minha família era toda desestruturada, no exemplo que eu dei, mas eu persisti na presença de Deus, e Ele foi libertando um a um para a glória de Deus. Aí, meu querido, você já vai fortalecer a fé daquela pessoa, trazer esperança a ela. Glória a Deus, porque você está contando os grandes feitos que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós não podemos desistir. Nós vivemos em um mundo que tudo está indo na contramão daquilo que Deus, como era dizendo, os princípios de Deus. E muitas vezes as pessoas elas não querem fazer da maneira certa, e isso acaba trazendo o quê? Tristeza, angústia. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém, e essa pessoa, ela não dá a mínima, e isso acaba trazendo o quê? Tristeza, angústia. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite, para mim também, que nós não desistamos dos nossos, que nós continuemos orando, buscando, porque uma hora o Senhor fará o milagre da salvação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.